Deixa eu te espiar, finge que não vê. O que temos são janelas. Deixa eu te espiar, finge que não vê. O que temos são janelas. Em tempos de quarentena, nas sacadas, nos sobrados, nós estamos amontoados e sós. Em tempos de quarentena, nas sacadas, nos sobrados, nós estamos amontoados e sós. O que temos são janelas. O que temos são janelas. Deixa eu te espiar, finge que não vê. O que temos são janelas. Em tempos de quarentena, nas sacadas, nos sobrados, nós estamos amontoados e sós. O que temos são janelas. O que temos são panelas. Boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro na Sacada da Carmens. Puxando a cadeira, se acomodando confortavelmente, puxando a rede, se deitando na rede. Para melhor transmissão, a gente pede que vocês desliguem os microfones, para que a gente possa, então, dar início à Sacada da Carmens, que tem como tema hoje filosofia antiga e modo de vida, ou a filosofia antiga como modo de vida. E temos a satisfação de receber, pela segunda vez, na sacada, o professor Custódio Almeida, que esteve conosco na inauguração da sacada, por ocasião do aniversário de 1 ano da Carmens, no dia 25 de maio, quando nós comemoramos este encontro aqui na sacada, falando sobre futurabilidade e transdisciplinaridade. E hoje ele nos leva ao mundo antigo, né, a filosofia antiga como modo de vida. O professor Custódio Almeida é professor titular dos cursos de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. É uma alegria muito grande contar com você, Custódio, aqui neste espaço. E as pessoas estão chegando, mas nós já vamos passar para ele o microfone. A palavra é sua, seja muito bem-vindo. E a todas vocês e todos vocês, um ótimo encontro na sacada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cavalcante. Boa tarde a todos os participantes. Queria saudar de uma forma muito especial hoje o professor Orlando, que também está como palestrante, né, recentemente, fazendo uma bela palestra sobre o trágico na cultura grega. E eu acredito que o Orlando é uma das pessoas que podem também ajudar e contribuir nesse momento que a gente vai tratar hoje. O professor Cavalcante me fez esse convite, assim, eu de pronto aceitei porque a minha formação em filosofia é tributária da filosofia grega, né? Toda a minha formação, e também eu tenho clareza do quanto nós devemos
aos gregos, né, a nossa tradição, e o quanto nós precisamos retornar, né, a vários pontos, a vários princípios que foram descobertos e depois encobertos na cultura grega, princípios que hoje estão esquecidos e talvez por isso nós estejamos vivendo crises tão fortes. Então, o meu mote para conversar com vocês, eu queria que a gente conversasse bastante, né, é fazer uma analogia do nosso modo de vida com aquilo que era a instituição grega, o modo grego de pensar a vida, de pensar a existência. O quanto nós, ao mesmo tempo, somos herdeiros dos gregos, por um lado, e o quanto nós sofremos por grandes desvios, por grandes separações que nós fizemos. Eu queria, obviamente, um texto clássico que todos vocês poderiam visitar, né, se querem entender o modo de vida do grego, é Paideia, né, do Werner Jaeger, que trata da formação do homem grego propriamente. É um grande tijolo clássico, né, é um livro para você ter na cabeceira, visitar sempre. E também, obviamente, como a gente vai tratar de questões da filosofia, os clássicos da filosofia grega, antiga, a gente está falando de Platão e Aristóteles, basicamente, sem esquecer uma importância fundamental de um movimento que muitas vezes é usado de forma pejorativa, mas uma importância fundamental, indispensável para a formação da filosofia, que foram os sofistas, né? Mas o que eu queria tratar para nosso encontro ficar bem interessante hoje, né? Nós vivemos num mundo em que hoje, o mundo que se instalou a partir da modernidade, hoje, a nossa época atual, a gente não chama mais de modernidade na filosofia, a gente chama de uma época contemporânea. Na filosofia, a modernidade inaugurou uma certa filosofia do sujeito, né? Uma filosofia do indivíduo, uma filosofia da consciência, né? A filosofia moderna, portanto, é aquela filosofia que assume o sujeito como produtor de sentido para tudo que a gente faz, né? A filosofia moderna, ela instalou o que a gente chama de antropocentrismo. O homem, o ser humano, foi colocado no centro da cena histórica. Ou seja, Deus foi retirado desse lugar, a natureza foi retirada desse lugar, e o homem, o ser humano, foi colocado no centro da cena histórica. Isso é modernidade, né? E o ser humano no centro da cena histórica significa que todo sentido da vida, ou tudo que é sentido, só faz sentido se for produzido pelo sujeito, produzido pela subjetividade humana. Isso que poderia, e que para os modernos foi um grande ganho, talvez seja uma grande perda para nós, né? Os contemporâneos, o que a gente chama de filosofia contemporânea, que é o que vem depois da filosofia moderna, a filosofia contemporânea é a segunda metade do século XIX. A gente pode dizer que um filósofo, que é o Friedrich Hegel, foi o final da filosofia moderna e o início da filosofia contemporânea. Por quê? Porque ele já foi crítico da filosofia moderna, ele já foi crítico dessa filosofia da subjetividade, e fazer uma crítica à filosofia da subjetividade significa dizer: ser humano, te enxerga, tá? Tu pensa que tu é o centro da cena histórica, tu pensa que tu dá sentido para tudo que existe, tu foste criado no calendário cósmico. Se a gente... O Carl Sagan, o físico famoso, astrônomo Carl Sagan, ele fez um calendário como se todo o universo estivesse contido em um ano, tá? Do 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Do primeiro segundo do dia 1º de janeiro ao último segundo do dia 31 de dezembro. E aí ele faz um calendário belíssimo e mostra o seguinte: o ser humano ele surge no último segundo do dia 31 de dezembro. Ou seja, o ser humano, ele é, né, no calendário cósmico, o último momento, né, que a gente está vivendo. Portanto,
ele não é centro da cena de jeito nenhum. Ele é rebento de um processo evolutivo milenar, né? Ele é produto de mudanças gigantes, e aí eu estou tratando a evolução no sentido da biologia, né? Evolução não significa ser melhor, evolução significa mudança, simplesmente isso. Né? Nas múltiplas e milhares de mudanças apareceu uma delas foi o ser humano, né? Um acaso biológico foi o ser humano. Então, ser humano não é centro da cena histórica coisa nenhuma. Isso é a filosofia contemporânea, né? A filosofia contemporânea, portanto, e esse é o link que eu quero fazer, ela se inspira na filosofia grega, ela retorna ao mundo grego para fazer a crítica propriamente aos modernos. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, na nossa educação, nós vamos falar aqui hoje de educação, de cultura, de literatura, né, de formação propriamente, né? Se a gente for pensar, né, no nosso processo educativo regular, parece que todos nós, que somos frutos dessa modernidade, mesmo que a contemporaneidade seja a crítica aos modernos, o nosso espírito continua sendo um espírito moderno. Né? Nós continuamos nos achando os melhores, né? Nós continuamos nos achando a última bossa, tá certo? Superiores, e é assim que ainda tratamos a natureza, é assim que a gente para os rios, para as cachoeiras, para o mar, para os pássaros, para todos os animais, como se nós fôssemos superiores a eles. Né? Isso é um espírito moderno. E entenda, mais uma vez, o espírito moderno é aquele que conquistou, e isso é uma conquista, né? Uma conquista fantástica, que conquistou a subjetividade. Mas a nossa crítica aqui é em que o espírito moderno transformou a subjetividade. Tá? E é nisso que há uma profunda ruptura com os gregos. Né? Porque a gente pode dizer que a individualidade, né, que gera a subjetividade, que é uma busca de autoconsciência, isso está nos gregos. Tá? Os gregos instalam a filosofia tendo como projeto a conquista da autoconsciência, a conquista da autodeterminação. Tá certo? Isso, obviamente, implica, na modernidade, essa conquista foi efetivada, implica em subjetividade. O sujeito finalmente se ver, né, se ver inteiro na subjetividade, na modernidade. Mas qual é o problema, então? O problema, e aí eu volto àquilo que eu estava dizendo, em todos os processos educativos modernos, nós somos alimentados de que o grande valor que a gente deve defender é a independência. Né? E aí está o nosso grande problema. Né? E aí, Orlando, eu já te provoco um pouquinho, né? Essa coisa do independente não existia no mundo grego. Né? O mundo grego cultivava como grande valor a interdependência. Né? Os gregos tinham plena consciência, Aristóteles já tinha dito, né, na política, o homem é um animal político por natureza, o homem é por natureza um animal político. Né? A individualidade grega, ela enquanto cidadania, o indivíduo é o cidadão, né? A individualidade grega, ela é forjada no espírito público, né? Ela é forjada na polis. Então, não é uma individualidade independente. Então, a primeira grande crítica que eu quero fazer aqui, né, de ruptura do nosso tempo moderno e ainda resvalando na contemporaneidade com os gregos, é que nós passamos a cultivar, a partir da modernidade, a independência como grande valor. Né? E isso está nos levando a tragédias profundas. Né? A gente pode falar que a independência, essa coisa da conquista da independência, transformou a individualidade num grande individualismo. Né? E nos tornou solitários no universo.
essa coisa da gente se separar da natureza, da gente se separar de tudo mais, se colocar como a última, né, a última bossa do resto. E diariamente uma profunda solidão. Né? Então, os modernos, os contemporâneos, ainda os contemporâneos, sofrem desta profunda solidão. Né? Os nossos processos depressivos múltiplos, né, em geral, são resultado desta profunda solidão, que não tem a ver com essa individualidade que os gregos queriam conquistar, nos tornando autônomos. E aí eu gosto muito, quem já me ouviu falar, sempre percebe que eu uso o conceito de autonomia, tá certo? Como uma boa referência para a gente tratar com os gregos. Se nós formos falar de autonomia, nós aqui, no espírito moderno, a gente vai logo imediatamente relacionar autonomia com individualismo, autonomia com independência, tá certo? Enquanto que para o grego, né, autonomia é uma palavra que quer dizer dar a lei para si mesmo, significa que esta lei que o grego entendia ser a lei da autonomia é uma lei cósmica universal. Ou seja, não é uma lei que o indivíduo produz, porque ele não tem condições de produzir, né, uma lei, ele tem condições de desvelar, né, de fazer aparecer uma lei cósmica universal. Então, o que o grego queria ao conquistar a individualidade era que nós fôssemos autônomos. Mas o que é ser autônomo? É dar a lei cósmica universal para si. Tá? E aí eu me afirmo como indivíduo. E modernamente eu me afirmaria como sujeito, porque eu sou capaz, enquanto pessoa individual, de dar a lei cósmica, de captar, contemplar a lei cósmica universal e trazer essa lei para ser regente da minha vida. Né? Mas não é isso que fez com o conceito de autonomia, assim como não foi isso que a gente fez com o conceito de cultura, assim como não foi isso que a gente fez com o conceito de educação, tá certo? Esses conceitos passaram a ser crivados por uma individualidade solipsista, tá certo? E aí ser autônomo para nós hoje é ser independentes, tá certo? É nos erguer acima dos outros, né? É nos colocar como privilegiados de algum modo. Então, assim, para o grego, o espírito grego, né, ser autônomo é ser livre. E ser livre não é fazer o que vem na telha. Ser livre é captar a lei do bem, né? Os gregos chamavam aquilo que a filosofia chamou de ser, né? O ser como o sentido profundo de tudo. Consigo colocar na minha vida este bem que é um bem público, que é um bem cósmico universal. E aí a gente pode tirar como consequência o seguinte: o grego jamais imaginava que a gente poderia ser feliz sozinhos. Né? O grego jamais imaginaria que nós poderíamos conquistar a nossa eudaimonia, a nossa alegria de vida, se a gente tivesse isolado. Né? Eu quero lembrar o fato, né, que Platão narra, que Sócrates ele foi condenado numa praça, numa ágora grega, né, em plena democracia, todos, né, os cidadãos puderam votar, eles foram instigados pelos sofistas contra Sócrates, houve muitos discursos, e na hora da votação Sócrates perdeu. Quando Sócrates perde, a condenação de Sócrates é a morte. Tá? Ele morre porque os cidadãos o condenaram à morte. Veja o que ele não foi condenado à morte por um juiz individual, ele foi condenado à morte pela praça grega, pela coletividade. E aí, na prisão, ele recebeu muitas visitas, recebeu visitas de políticos, né, influentes,
e foi proposto a ele que fugisse, né? Ou seja, ele estava condenado à morte e a proposta foi: Sócrates, para você não morrer, vamos sair da cidade. A resposta de Sócrates: esta morte para mim seria a pior de todas as mortes, né? Se eu for expulso da cidade, eu deixo de ser quem eu sou. Se eu for expulso da cidade, eu perco a minha identidade. Eu já não sou. Então, esta é a pior morte, né? Não é a morte do corpo. Aí ele diz, ele faz um discurso belíssimo, né? Que a pior morte não é a morte do corpo, que ele não tem medo de morrer, né? Ele diz, olha, se não existir vida após a morte, e se existir vida após a morte, que alegria, né? Eu vou encontrar todos aqueles grandes pensadores gregos, né? Que eu não conhecia. Aí ele cita, né? Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, tal, né? Então, de fato, ele demonstra ali que não tem medo da morte física, mas ele tem medo de uma morte que tire o sentido da vida dele. E o sentido da vida dele foi constituído publicamente. Ele não produziu um sentido individual na vida dele, né? Isso é icônico, isso é interessante para a gente pensar, porque quando o grego cunha a palavra política, e a palavra política tem a ver com polis, né? Ele cunha essa palavra dizendo, olha, um indivíduo só se ergue, né, enquanto indivíduo na sociedade se ele se tornar um cidadão. Ser cidadão é ser partícipe da polis, da cidade. Portanto, é ser participante da política, tá certo? E o que significa é ser participante efetivo e consciente do que é comum, né? O que é política? Política é o lugar do comum, é o lugar de todos, né? E aí eu lembro que atualmente na ecologia esse termo retornou, e é um retorno ao grego, né? A Terra, o nosso planeta Terra, está sendo chamado por muitos ecologistas, Leonardo Boff, o próprio Papa Francisco, quando escreveu a Laudato Si, ele usa essa expressão: a Terra é a casa comum, tá certo? E isso é um retorno ao grego. O comum é a nossa casa onde a gente ganha o sentido de estar vivo, onde a gente entende por que é bom viver, né? E no isolamento a gente é triste, né? No isolamento. Então, assim, a primeira provocação que eu quero trazer para vocês é essa, e aí eu quero explicar um pouquinho o que aconteceu. Eu estou dizendo que fazia parte do espírito grego a conquista da individualidade, tá certo? E que, portanto, isso modernamente é entendido como conquista da subjetividade, os indivíduos se tornam sujeitos, e por que o ser sujeito moderno foi uma ruptura com o espírito grego? Por uma razão histórica, O filósofo hermeneuta Hans-Georg Gadamer diz o seguinte, que no início da modernidade, se instalando esse processo de autonomia, de produção da subjetividade, existia uma disputa muito grande entre a tradição, que era encarnada por autoridades, né? Uma tradição, por exemplo, se a gente for pegar na tradição religiosa católica, a gente tem o contraponto de Lutero, tá? O contraponto protestante de Lutero. Por que é bom ilustrar assim? Porque, para a tradição católica, a Bíblia ela só poderia ser lida, interpretada dentro de um espírito da igreja, ou seja, dentro de um espírito comunitário. Você não estava apto individualmente a fazer interpretações da Bíblia. Lutero chega e diz, não, né? Lutero já encarna o espírito moderno. Ele diz, cada um é capaz de lançar a mão da sua própria razão e fazer os seus próprios juízos. Isso era tudo que o grego queria, né? O grego queria que cada indivíduo se sentisse universal, ao ponto de individualmente ele pensar o todo.
Ou seja, o Hegel, que foi um filósofo que encarnou isso muito bem, ele diz o seguinte: quando eu atinjo a autoconsciência, né, é a humanidade toda que é capaz de atingir a autoconsciência. Não sou só eu, indivíduo, tá certo? No entanto, a disputa política era a seguinte: a autoridade da tradição, querendo se impor como autoridade, passa a negar o indivíduo sujeito, que estava se emancipando. O indivíduo sujeito e todos aqueles que defendiam essa posição filosófica passaram a negar a autoridade e a tradição, porque a autoridade e a tradição representava a negação do sujeito. Tá certo? Então, essa contraposição, essa contradição que não precisaria existir, é contradição no sentido de que um exclui o outro, né? O indivíduo só pode se afirmar a subjetividade começa a ganhar esse espírito que eu vou chamar aqui de deformado, tá certo? Que é o sujeito que, para ser sujeito, precisa negar a tradição. A palavra tradição, né, ela significa entrega, tá certo? A tradição, ela nos entrega o passado. A tradição é o passado sendo entregue a nós no presente. Tá? Nego a tradição, eu estou negando o passado. Tradição quer dizer conservação. Tá? O problema é que, nesse contexto do início da modernidade, conservação passou a ser sinônimo de conservadorismo. Tradição passou a ser sinônimo de autoritarismo. Autoridade passou a ser sinônimo de autoritarismo. Né? Autoridade não é autoritarismo, né? Autoridade é quem tem todas as... Por exemplo, a autoridade de um pajé, né, na cultura indígena, não é autoritarismo, é porque ele retém toda a carga cultural, né, do seu povo, e ele fala em nome deste coletivo, ele não fala enquanto indivíduo. Só que tradição e autoridade foram tratados como autoritarismo. E aí, daí começa a acontecer esses desvios, tá certo? Em que o sujeito, que não precisava ser um sujeito rompido, né, com o sujeito individual, não precisava ser rompido com o público, não precisava ser rompido com a cidade para ser sujeito, ele não precisa disso, ele não precisa romper com a tradição, tá? Ele rompe e ele fica isolado, ele se isola, né? E ele passa sozinho a ser o detentor do sentido de tudo que existe. Eu considero esse um dos problemas mais graves do nosso tempo, né? O individualismo, o solipsismo, essa independência que mata, essa independência que é predadora da natureza, essa independência que é assassina, né? A gente começa a tornar tudo que não é sujeito objeto. Tudo que não é sujeito é objeto. E se é objeto, pode ser manipulado, instrumentalizado pelo sujeito. Né? Então, o modo de vida grego é como se a nossa cultura, nós ocidentais somos herdeiros, né, dos gregos. Os gregos, eles tinham uma visão que a gente pode chamar de cosmocêntrica, tá certo? E eu não estou chamando cosmos aqui como sentido de natureza física. Cosmos é uma ordem universal, né? É uma ordem universal. Esta ordem universal é a grande referência da cultura hegemônica grega, né? Os sofistas, eles deram uma pitada de relativismo, né? de um certo individualismo relativista, e por isso eles foram abafados, mas foram... E os medievais conseguiram fazer uma transição, né, deste cosmocentrismo para um teocentrismo. Deus é o grande centro, né? E aí é interessante, se a gente for estudar,
quais são os pontos entre a cultura grega e o cristianismo, que gregos e cristãos conseguiram produzir a Idade Média, né? Conseguiram produzir a filosofia medieval, né? Essa junção de gregos e cristãos produziu a filosofia medieval, né? Eu quero só lembrar uma coisa interessante. O início do Evangelho de São João, né, diz o seguinte, em grego, né, o Evangelho de São João é escrito em grego. A língua é fundamental. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e eis que o Verbo se encarna e habita entre nós. Ser escrito isso em grego já é significativo, significa que os gregos entendem isso, tá certo? Ou seja, Deus aí, ele não tem um nome, ou seja, o cristianismo obedece uma cultura judaica e, ao mesmo tempo, amiga da cultura grega, que é a abstração. Deus aí não tem um nome, Deus é um verbo, tá certo? E o verbo se encarna, né? Ou seja, o verbo ganha nomes no processo de encarnação, né? Mas ele mesmo é um sem nome, é um sem nome. Então, a cultura grega é essa cultura que nos... A ideia é cultura, é literatura, é educação, tá certo? E tudo isso junto, e tudo isso articulado, né? Os gregos, então, eles nos projetaram no futuro para essa autonomia de sujeitos, né, em que cada um individualmente poderá dar conta do universal, cada um individualmente pode ter autonomia para dar conta desta lei cósmica universal e ser aí um cuidador de tudo, um pastor da vida, tá certo? Cada um pode dar conta desta legalidade, né, que rege o todo. E aí nós teríamos uma sociedade que Platão pensou na República, né, como cidade ideal, uma sociedade ideal. Uma sociedade em que cada indivíduo seria capaz de cuidar do comum. Cada indivíduo dar esta lei para si mesmo e cuida sem necessidade de um tutor permanente, de alguém mandando. E se a gente faz um contraponto com a educação de hoje, tudo vem para o individual. O que é que nós pensamos como cultura, né? Atualmente? Muitas vezes o nosso pensamento de cultura é a cultura daquilo que se destaca em relação aos outros, né? A cultura é muito diletantismo, né? A cultura é muito um saber diferenciador. Enquanto para o grego a cultura era a fonte da unidade, né? Ou seja, nós devemos mergulhar nessa fonte, né? O comum, né? Então, eu gostaria, inicialmente, que eu combinei com o Cavalcante, que eu falaria amplamente, né, fazendo uma fala propedêutica no começo, e a partir dela a gente poderia, né, abrir para a gente tratar de questões mais específicas, né, como a educação, né, como cultura. E só para fechar isso, se existe uma trindade, né, Orlando, se existe uma trindade no pensamento grego, e aí, indo lá antes da pré-filosófico, o pensamento grego, ele destaca o poeta, o político e o sábio, tá certo? Ou seja, o poeta, para o grego, é o educador, é o formador, né? O político é aquele que articula, tá certo? E o sábio é aquele que é guardião, tá certo? Desta cultura, né? Então,
o poeta, o político e o sábio, para a cultura grega, é uma trindade que representa este coletivo, este público, né, que é a referência para todos os indivíduos. E todos os indivíduos passam a se espelhar, né, o projeto educativo da paideia grega passa a ser: todos os indivíduos passam a ter como referência de vida o povo mãe da grega é a literatura, porque a literatura ela forma o grego com grego, né, usando a língua grega, tá certo? E traz aí toda uma racionalidade, toda uma legalidade, né, que mostra que tudo está tecido junto, tudo está junto, né? O governante, se eu pego aí, é aquele que este espírito público, tá? E é aquele que se torna sábio, né? E o sábio é aquele que vigia, é aquele que é guardião dessa cultura, né? Então, o grego ele projeta para o futuro que todo esse coletivo pode se encarnar profundamente da ideia do público e da ideia do coletivo. De tal forma que o Estado, né, a ideia de Estado, que é uma ideia pública originária grega, ele é privatizado na modernidade. Tá certo? O próprio Estado, que seria guardião da coisa pública, ele mesmo é privatizado. E nós vivemos num momento, no mundo atual, onde isso é muito gritante, né? Os estados nacionais eles são privatizados por grupos privados, de interesses privados, né? Essa esfera pública, essa esfera da condução do bem comum, né? Não há quem cuide disso no mundo moderno, né? Não há quem cuide disso. Então, a única saída seria a educação, né? Mas a nossa educação é uma educação privatista, é uma educação elitista, tá certo? É uma educação instrutivista, é uma educação que não entende, que não está baseada na cultura, tá certo? É uma educação que se baseia em instrucionismos, né? Não tem uma fonte de referência, um princípio. Tá? Então, eu poderia dizer, como o Werner Jaeger diz, né, na Paideia, né? Eu gosto muito de um trecho que está logo no início da Paideia, onde ele diz que quando a gente está em crise, tá certo? Já que nós somos filhos da Grécia, da cultura grega, a nossa língua ela é muito marcadamente feita de conceitos gregos, tá? Tanto é que, se a gente vai estudar a semântica das palavras, a gente encontra, né, um percentual altíssimo de palavras gregas, um percentual altíssimo de palavras latinas, que também, por outro lado, tem derivações gregas, né? Pois bem, quando a nossa cultura toda, abalada por uma experiência histórica monstruosa, se vê forçada a um novo exame dos seus próprios fundamentos, propõe-se outra vez a investigação da antiguidade o problema, o último e decisivo para o nosso próprio destino, da forma e do valor da educação clássica. Este problema só pode ser resolvido pela ciência histórica e à luz do conhecimento histórico. Então, o que o Werner Jaeger diz aqui para nós é: quando a gente está perdido, tá certo? Vamos voltar à fonte. A fonte pode ser uma nova orientação, né? E eu fico lembrando de coisas, né? Só para a gente fechar essa primeira parte, você sabe que o Alexandre Magno fez, o Alexandre o Grande, né? Foi um dos maiores imperadores gregos,
E ele transformou o mundo quase todo no mundo grego. E essa era a ideia dele. Ele foi formado por Aristóteles, né? Filipe, da Macedônia, o pai dele, que era um brutão, né? Teve a capacidade refinada de convidar Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. E uma coisa é certa, Alexandre entendeu, tá certo? Que o Império Grego só seria Império Grego se nele fosse impresso o espírito grego. Ou seja, o Império Grego não seria um Império Grego se as pessoas conquistadas quisessem o tempo todo se rebelar contra a matriz que era a Grécia, né? Então, qual foi o trabalho de Alexandre? O trabalho de Alexandre foi um trabalho de instalar, né, nas diversas Alexandrias, nas diversas cidades que ele constituiu, né, aquela estrutura educativa da formação grega, né? Porque assim ele achava que o império se sustentaria mais, seria mais duradouro. Então, vocês percebem aí que tem uma ideia, né, de cultura e de formação e de educação baseada num princípio, né, de formar dentro de uma cultura. E ele foi tão longe nessa história que ele casou, tá certo, com uma mulher, né, de uma das aldeias conquistadas, o que causou um escândalo muito grande para os seus patrícios, porque ele não estaria casando com uma grega. Isso tudo para provar que se você encarna o espírito grego, você é grego. Tá? Você não é grego só se você nascer no território estrito da Grécia. Você é grego se você encarnar o espírito grego. É outra visão, tá certo? E nesse sentido, Platão traz isso muito forte, né? Quando ele é perguntado se uma mulher, Platão, né, na República, poderia ser a governanta, ele diz, claro, se for dada a uma mulher a formação necessária para ser uma rainha filósofa, ela pode ser governanta. Então, o problema não está no gênero, o problema não está na raça, não está na etnia, o problema está na formação, tá certo? Então, esse processo de unificação, ele é grego. E eu acho que nós perdemos, nós nos deformamos, e aí a natureza é a principal prova disso tudo que eu estou dizendo, né? O tanto que nós nos afastamos deste vínculo, né? O tanto que nós nos tornamos independentes. Então, se nós quisermos retornar, né? Se a gente quiser se desvendar desta violenta e monstruosa forma de vida que eu acho que o mundo está e que essa pandemia está trazendo à tona, pelo menos para alguns, a gente teria que trocar a independência pela interdependência, né? A gente voltar a se perceber como interdependentes, né? como coletivos, como herdeiros, né? E aí uma frase do Teilhard de Chardin que eu vivo repetindo quase como um mantra, né? Não é... Eu uso várias, né? Ele diz que não é a vida que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. E a gente pode dizer, olha, não é a história que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Não é a natureza que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Tá? Não é a inteligência que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Isso é grego, né? Isso é grego. O grego pensava assim, né? O grego não é a inteligência cósmica universal. A minha inteligência, ela é um rebento da inteligência cósmica. Não é a inteligência cósmica universal que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Não é a vida que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Não é a natureza que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Enquanto a gente mantiver essa ideia de que é a natureza que me pertence, a gente vai se destruir. A gente vai destruir qualquer sentido para estar aqui, estar vivo. Cavalcante, por enquanto, né, dá uma pausa, abrir para quem quiser dizer mais algumas coisas,
ser interlocutor, né, desta fala. Muito obrigado, professor. Alguém está já colocando algumas questões? Eu vou já anotar aqui, mas depois a gente volta, tá? Então, que bom, né, usarmos esses momentos para refletir sobre esse momento da quarentena. Você disse que alguns, né, e eu traduzo dessa forma, alguns aproveitaram esse momento de refúgio para voltar às fontes, né? Alguns poucos retornaram às fontes, mas nós cultivamos essa ilusão da independência, essa ilusão da necessidade de seguir em frente, né, que nos impede de revisitar essas fontes e nos impede, principalmente, de exercer esse princípio primeiro de uma filosofia antiga, que é a capacidade de se espantar com o mundo, né? Então, acho que nós estamos perdendo essa capacidade do espanto e continuamos seguindo, né, com o movimento de ir em frente e o medo de voltar às fontes. Podemos exemplificar isso com esse movimento atual de super enfatização da importância do instrucionismo em detrimento da educação, de uma adesão cega a um movimento de aulas ou aulas remotas ou educação à distância, não se for algo mais elaborado. Mas a tua fala convidou várias vezes a participação do nosso professor Orlando Luiz de Araújo, né, que é o professor de língua grega da Universidade Federal do Ceará e que está aqui presente. E eu gostaria de saber, Orlando, se você pode fazer uma participação nesse momento, comentando a partir dessa primeira fala do Custódio Almeida. Então, boa tarde a todos. É um prazer muito grande, Custódio, te ouvir, né? Você, inclusive, você fez muito bem uma defesa da tradição, o que para mim me é muito caro, já que, como professor de grego, eu fico o tempo todo tendo que justificar por que é que eu trabalho com língua e literatura grega. Mas você trouxe muitas questões instigantes e eu queria colocar algumas outras questões que você pudesse expandir mais já a sua reflexão, considerando essas outras questões que eu gostaria de apresentar aqui. Como você trouxe muito Platão e Aristóteles, tem um outro momento da filosofia que eu acho grandioso, que é os pré-socráticos, e eu gostaria depois que você pudesse também tocar nesse assunto. Mas antes dos pré-socráticos, nós temos aquilo que talvez demarque na cultura antiga o início do que seria uma emergência de uma subjetividade, né? Até para que a gente possa pensar e talvez diferenciar subjetividades e individualidades, né? E uma outra questão, talvez, que seja fundamental para o pensamento grego, e já que nós estamos aqui no campo da racionalidade, do logo, da razão, seria exatamente aquilo que, não diretamente nesse momento, se constitui um contraponto, mas uma complementaridade, que é a questão do mito, né? E nisso eu perguntaria para ti, Custódio, quando Dostoiévski nos diz que se Deus está morto, tudo é possível, mas felizmente chega Lacan e diz, se Deus está morto, nada mais é possível, e aí que nós poderíamos, até a partir disso, como que nós poderíamos pensar a questão da autoridade, né? E outras questões também que você vai trazendo, e para mim me chama muita atenção, quando lá no Heródoto, nas histórias do Heródoto, os persas, um persa e um grego se encontram, o grego diz para esse persa que jamais ele saberá o que é ser um grego. Mas isso não é só porque ele não fala a língua grega, que ele fala uma língua que soa para ele como bárbaros, que ele é um bárbaro, mas é porque ele não conhece a liberdade. Porque aquele bárbaro, ele submete à lei de um único homem, à lei de um soberano. O que para o grego isso seria impensável, né? O que traz, de certa forma, já a noção de assembleia, que já está, inclusive, bem antes no pensamento grego, já em Homero nós poderíamos ver
perceber essa noção, mas isso que você está perseguindo na sua fala, da importância de pensar o homem como político, mas não somente o político por ser da cidade, mas o político compreendido enquanto o homem da polis, né, e não o homem da urbe, né, mas aquele homem que, mesmo compreendendo a polis, o campo e a cidade, ele sabe quais são os seus direitos e como é que ele deve se comportar. E como é que ele se deve comportar? Ele tem que ser piedoso em relação aos deuses e tem que proteger, saber receber bem o estrangeiro, né? Aquele que é o hóspede, né? Então, pensando em todas essas questões, a minha questão para ti é mais em relação a esse divino mesmo, né? Até que ponto, já que você falou em questões holísticas, né, de uma cosmologia, de uma, talvez, uma espécie de uma sabedoria que nós poderíamos estar mais conectados com a natureza, né, pensando até em muitos relatos, e o relato bíblico ele faz isso, né, o homem é expulso do paraíso, né, o grego talvez não compreendesse o que é ser expulso do paraíso, né, porque muitas vezes nós compreendemos paraíso e até fazemos uma conexão de paraíso e natureza, quando o homem pode ser expulso sim do paraíso, mas ele não pode ser expulso da natureza. E às vezes o que se constitui, e modernamente isso está muito, né, evidente, nós atribuímos, né, a natureza como se fosse uma outra coisa, como se a natureza contivesse a fauna e a flora, mas dentro dessa fauna o homem não pertencesse a ela, né? O que traz, eu acho que muitos problemas para nós pensarmos também essa questão mais holística. Mas a questão é, até que ponto nós ainda hoje poderíamos ser interpelados pelos deuses, né? Mas não no sentido de um deus partidário, de uma religião, mas de um deus grego, né? Naquele sentido daqueles que habitam o Olimpo, mas por habitar o Olimpo, ele sabe que esse monte, que é o mais alto da Grécia, ele toca a terra. E como ele toca a terra, aqueles que são comedores de pão, que são os transeuntes no mundo, que somos nós temos como meta nos aproximar dessa transcendência que está representada nesse divino, né? E aí e ele faz o tempo todo, porque o herói grego vai fazer o tempo todo isso, né? Ele inclusive pode mudar de Deus. Olha, se você, o ano passado eu entreguei nas suas mãos como sacrifício 100 reses, né? Não sei quantos bois, cabras e tal, né? Então agora eu espero que você me dê o retorno disso, né? E ele pode, inclusive, trocar, mas ele sabe que tem que ser piedoso. E se ele não for piedoso com esse Deus, ele pode, né, sofrer as consequências disso, né? O que traz outras questões que você também já atravessou, que é a questão do que é esse homem feliz, né? E o grego, só para destacar aqui, nós temos pelo menos, né, que eu lembre agora, 4 adjetivos para dizer o homem feliz, né? E um desses adjetivos de que eu mais gosto é exatamente aquele que faz com que o homem é feliz porque ele tem essa graça divina, né? Mas essa graça divina ele precisa conquistar. Não estou falando aqui de promessa, não estou falando aqui de uma promessa de um outro mundo, tá? Mas a consciência que o homem tem dessa liberdade, que mesmo sabendo que ele é livre e que ele pode agir, essa ação dele só vai se dar à medida que ele vai agindo, mas também que, como paralelo a isso, os deuses estivessem ali o tempo todo para estar tentando colocar para o caminho, mas o homem é esse mesmo que tem poucos dias na Terra e que está condenado mesmo a ser, a cometer as maiores vicissitudes, né, e as maiores translocações da vida. Mas o que eu acho interessante é que se você pudesse trazer essas questões do divino, da literatura, quando você fala, e que eu acho para ligar com Platão, é a questão Safo de Lesbos, a poetisa do século VII, portanto, que nós poderíamos considerar a poetisa que está ali falando da emergência de uma subjetividade pela primeira vez. Ela diz um dos poemas, assim, eu acho que mais lindos da lírica, não antiga, mas da lírica de todos os tempos. Ela diz, uns dizem que o que há de mais belo sobre a terra é uma esquadra de navios, outros uma infantaria, outros ainda uma cavalaria. Mas eu digo que o que há de mais belo sobre a terra é aquilo porque o coração suspira. Né? Então, nós já temos aí um direcionamento daquilo que talvez hoje, e a lírica romântica vai chamar de individualidade,
e de uma expressão do eu, mas que talvez fosse melhor nós pensarmos na subjetividade. Né? E aí, por fim, ela diz, né, não nesse verso, mas num outro fragmento, ela diz: o que é belo aos olhos e basta, mas o que é bom é subitamente belo. E aí nós temos todo um diálogo com a tradição desde Homero, que vai estabelecer essa relação do herói belo e bom, mas na filosofia de Platão, aquilo que é belo é o que primeiro nos atrai, para que depois nós possamos penetrar, aprofundar isso que é o convite que Platão vai fazer à filosofia. O que talvez, se nós pensássemos em termos de educação, nós poderíamos pensar em algo que tem que ser, no primeiro momento, agradável, tem que ser atraente, tem que ser caloso. E só depois é agatoso. Mas como ela própria diz, se é caloso, necessariamente tem que ser agatoso. E se é agatoso, tem que ser caloso. Então, não dá para alguém ser belo, né, e não nobre. Tem que ser belo e tem que ser nobre. Então, se você pudesse conectar todas essas questões e se, de certa forma, se eu pude contribuir com alguma coisa, era mais nesse sentido que eu gostaria de pensar nessa ontologia, né, mas que envolve uma ontologia do mundo, mas sem desconsiderar o elemento mítico, por exemplo, né, que eu acho que sempre para a gente percorrer, né, toda essa dimensão, né, do logos, do mito, nesse momento, inclusive, que nós poderíamos dizer mitos e logos apenas como, não como algo que se diferencia, mas como algo que se complementa. E até muitas vezes podendo dizer logos no lugar de mitos, por exemplo. E aí não viríamos o mito como um pensamento irracional, que se contrapõe ao logos, né? Mas como algo que poderia estar na presença primeira e numa ontologia do mundo, por exemplo. Obrigado, Custódio, e parabéns. Sim. São lindas as suas palavras. Muito obrigado, Orlando Luiz, por essa primorosa participação, colaboração. Custódio, a palavra é sua. Eita, Orlando, você trouxe assim uma catarse de ideias maravilhosas, né, para tratar. Eu vou tentar pegar um fio condutor para elas, tá certo? Vou usar a história a ideia da subjetividade para tentar ser ela o fio condutor. A antropologia filosófica, eu estou falando de filosofia, já estou falando de um período pós os filósofos da natureza, que são os pré-socráticos, estou falando já de Sócrates. A gente diz que Sócrates fundou a antropologia filosófica porque ele passou a gritar a frase "conhece-te a ti mesmo", tá certo? É uma frase que ele teria herdado de um oráculo, né? Portanto, Sócrates ele faz uma ligação aí, quando Platão relata isso, ele faz uma ligação do mito e do logos, tá certo? Porque o conhece-te a ti mesmo é uma tarefa para a filosofia, portanto, é uma tarefa do logos, é uma tarefa da razão, tá certo? Mas essa tarefa foi dada pelo mito, foi dado pela escuta do oráculo, né? E aí parece, como é uma tarefa dada pela escuta do oráculo, é uma tarefa sem fim. Ou seja, o mito dá ao logos a tarefa de conhecer, tá certo? Mas como o logos herda do mito essa tarefa, já sabe, em princípio, que é uma tarefa sem fim. Conhecer não é alguma coisa que vai chegar a um ponto final, né? E aí a filosofia surge belamente, lindamente, virtuosamente, né, para fazer essa ligação do belo e do nobre, do belo e do bom que você fez agora, em Platão, né, dessa ideia. O que é filosofia? A filosofia é uma amizade, é um desejo de sabedoria. Não é a sabedoria, porque essa sabedoria a gente só vai ter como horizonte. De verdade, a gente nunca vai esgotá-la, nunca vai conquistá-la definitivamente, né? Então, o que acontece nessa ordem de subjetividade que é o conhece-te a ti mesmo? Obviamente que os gregos, e aí eu estou fazendo um contraponto bem amplo, vai dizer, quando Sócrates herda isso de um mito, quer dizer, ele herda isso de toda uma tradição que lhe é anterior, de toda uma tradição mitológica, arcaica, poética, tá certo?
pré-helênica, inclusive. Tá? Então, assim, os gregos eles foram grandes organizadores, eles foram grandes sistematizadores. Por quê? Porque eles apontaram para a unidade como princípio. Ou seja, as coisas são diversas, são múltiplas, são diferentes, mas eles apontaram que a unidade é a fonte de tudo isso. É interessante, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, Cavalcante, para explicar uma coisa. Essa unidade parece ser a unidade, a mesma do Charles Darwin, quando ele, agora na modernidade, da contemporaneidade, no século XIX, né, através, inclusive, de pesquisas, chega a uma conclusão espantosa, né, de que todas as mudanças no reino animal, né, são mudanças, que é o processo evolutivo, elas mudaram a partir de um ovo inicial, de uma unidade originária. Tá? Então, todo múltiplo nasce do uno. Aí a gente diz assim, rapaz, isso é muito parecido com os gregos, será que tem alguma coisa a ver? O meu orientador de doutorado, inclusive, que morreu agora no início de julho, o professor Cirne Lima, dizia uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte: Charles Darwin era muito ligado ao avô, o Erasmo Darwin. E o Erasmo Darwin era neoplatônico, era amante de Plotino, né, que é um neoplatônico importante. E os neoplatônicos cultivavam essa ideia de que toda pluralidade nasce de uma unidade originária. Né? E aí o meu orientador levantava a seguinte hipótese: o Charles Darwin ter feito esta ligação fantástica, né? Obviamente que ele não fez a partir das observações, porque a observação dele não levaria ele a chegar a essa conclusão, de que todo múltiplo nasce de uma unidade, tem grandes possibilidades, né, de ser originária do pensamento grego. Tá? Então, assim, a subjetividade, né, prometida pelos gregos desde a mitologia, ela se conquista na filosofia, e a subjetividade, o que é a subjetividade? Daí, Orlando, porque a gente, na filosofia, a gente tem dificuldade de falar de subjetividade nos gregos, tá? A gente fala, vamos dizer assim, de traços, de subjetividade, de começos e tudo mais. Porque na filosofia, subjetividade é a ciência da experiência que a consciência tem de si mesma, tá certo? É uma ciência da experiência da consciência. Então, como subjetividade já é uma ciência com argumentos racionais, duros, marcados por uma lógica argumentativa, essa conquista para a filosofia só é efetivada na modernidade. Porque com os modernos ficou claro que essa ciência da experiência, que a consciência tem, né, dos seus processos, foi alcançada. Né? Então, a ligação que eu acho legal da gente fazer é isso que você trouxe. Né? O conhece-te a ti mesmo é uma ordem que não é da filosofia, é uma ordem da mitologia. Tá certo? E a mitologia dá esta ordem dizendo o seguinte: olha, se você quer conhecer o herdeiro, tá certo? De toda esta tradição, você é um rebento de toda esta tradição, né? Ou seja, você é parte de um todo conectado. Então, você é um fractal, né? A ideia dos fractais, você é um fractal. Né? Você é uma réplica, você traz na sua estrutura a estrutura da alma cósmica universal. Então, se você se conhece a si mesmo, você entra em intimidade com a alma cósmica. Você passa a conhecer o todo. Você não conhece o todo olhando para fora. E aí o cristianismo, através de Agostinho, que por sinal era um neoplatônico, tá certo? Grego, dizia o seguinte: você não vê Deus olhando para fora, você vê Deus olhando para dentro. Você não vê Deus na exterioridade, você vê Deus na interioridade. É a mesma estrutura do conhece-te a ti mesmo da filosofia socrático-platônica. Né?
Aí você disse uma coisa também que é interessante, Orlando, que o Dostoiévski falou: se Deus está morto, tudo é possível. E o Lacan disse o contrário: se Deus não existe, nada é possível. Eu acho que essas frases são iguais, tá certo? Porque tudo é possível ou nada é possível nos coloca num lugar de estranha, profunda e trágica relatividade. Tá certo? É como se a gente não tivesse bússola, como se a gente não tivesse norte, né? Como se a gente não tivesse referência nenhuma. Né? E sem referência a gente não tem identidade. Né? Sem referência, a gente não pode perseguir esse oráculo do conhece-te a ti mesmo. Né? E outra observação é que você fala que o conceito que você gosta de feliz é aquele que é herdeiro da graça divina, né? Ou seja, feliz não é simplesmente um estado de emoção, onde você... Não é isso. É quando você se vê participando desse projeto, né, universal, quando você é parte desse todo, né? Quando você desvela esse todo. E aí, na página 888 da minha edição da Martins Fontes, da Paideia, que é uma edição de 2001, diz o seguinte: a verdadeira educação grega consiste em despertar os dotes que dormitam na alma. Tá certo? E aí a gente vê o seguinte: mito e razão, mito e logos, são modos, perspectivas distintas de apresentar o todo. Né? Se eu pego esta frase, a verdadeira educação, que é educar dentro de um princípio grego, a verdadeira educação consiste em despertar os dotes que dormitam na alma, ou seja, a verdadeira educação significa conhece-te a ti mesmo. Né? A educação é para que a gente se conheça, porque conhecendo e conhecendo o outro, a gente vai respeitar o outro como legítimo outro na convivência. Se conhecendo, a gente vai se saber parte da natureza, tá certo? E nesse sentido, os filósofos pré-socráticos, que eram filósofos, muitos deles naturalistas, tinham essa consciência, né, de que se eles capturassem a legalidade da natureza, de algum modo eles estariam capturando a legalidade da sociedade. Né? O meu modo de viver, eles já suspeitavam que o meu modo de viver, a legalidade, as leis, né, da natureza poderiam ser reveladoras do caminho certo que eu gostaria de seguir na sociedade. Então, essas ligações, é por isso filosofia, né, já a filosofia pré-socrática e socrática, né, tem uma ligação profunda. Então, se eu quero ser estudioso do pensamento grego, eu não posso, assim como eu disse antes, separar o poeta do político do sábio, assim como eu não posso separar o mito do logos, tá certo? Porque o mito vai precisar sempre socorrer o logos. Né? O logos é tardio, né? O logos está seguindo uma ordem mítica do conhecimento, mas o fundamento desse conhecimento é o todo. E o sujeito que conhece, ele está dentro do todo, ele não se emancipa desse todo para olhar o todo de fora. E se ele não olha o todo de fora, ele nunca vai ser dono, né, desse todo. Então, dentro, né, sendo parte, né, ele estará sempre vendo em parte. Né? Ele nunca vai ter a ideia do todo completa, apesar dessa ser a ordem da dialética platônica. A visão de conjunto, a visão do todo. Isso, para respeitar o outro. Eu devo perseguir isso para o Olimpo dos deuses, se eu for capaz de cuidar, né? E me veio uma frase que eu cunhei agora, ficou para mim, né? É uma frase heideggeriana, né?
que é o seguinte: cuidar é curar. Né? E aí, Orlando, eu uso essa frase também para dizer, olha, essa herança do Olimpo, dos deuses gregos, aquilo que há de divino em nós é a nossa capacidade de cuidar, né? É a nossa capacidade de curar, cuidando. E aí a gente se cura, né, ao cuidar também do outro. Então, eu acho que foi o Otávio que pediu para o Cavalcante aqui, rapidamente, que eu fizesse algum paralelo entre o Apolíneo e o Dionisíaco em Nietzsche. Né? Nietzsche foi um grande estudioso da cultura grega. Né? Nietzsche, eu vou xingar um pouquinho Nietzsche, porque faz parte de Nietzsche a gente trabalhar xingando. Né? Ele é um filósofo inspirador, que eu adoro, já orientei trabalhos de pós-graduação em Nietzsche, mas Nietzsche era um grande ressentido, tá certo? Em relação à cultura moderna. Ou seja, Nietzsche era um antimoderno. Né? E assim, ele tentou encontrar, já na cultura filosófica grega, os indícios daquilo que ele odiava na modernidade, que é exatamente essa subjetividade exacerbada e hiperbolizada, né, agigantada, que simplesmente fez desaparecer, né, todo o sentido de tudo. Né? Então, essa coisa que o Cavalcante disse antes, né? Nós perdemos a capacidade de nos espantar. Ora, por que nós perdemos a capacidade de nos espantar? Porque não tem mais o estranho, o sentido lá fora, no outro. Né? A gente passa a ser dono do sentido. Então vai se espantar com o quê? Né? Se a gente é o dono do sentido. A gente só se espanta quando a gente se coloca no lugar de escuta. Né? Quando a gente percebe que o outro é mistério, mas para o moderno, né, para o sujeito moderno, não tem mais mistério, tá certo? Ele acha que todos os mistérios se foram. Então, ele desvendou tudo. Né? E por isso é um golpe tão grande Darwin na vida dos modernos, quando Darwin diz, olha, você é um rebento, viu, do chimpanzé, que se você for baixando, você é rebento das bactérias lá atrás. Né? Por isso que foi tão forte para os modernos a Revolução Copernicana na filosofia, na física, quando Copérnico disse que a Terra não é centro do universo. Né? Por quê? Porque o homem se hipostasiou, ele passou a ser... Ele acabou com todos os mistérios, ele passou a ser o doador de sentido de tudo. Vai se espantar com o quê? Né? Não tem mais com que a gente se espantar. Então, a gente está precisando, Orlando, resgatar o mistério, tá certo? O mistério dos deuses do Olimpo, que tem a ver com a nossa capacidade de escutar. A gente precisa reaprender a escutar, né? Porque quem fala é o outro, né? Quem fala é o misterioso, quem fala é o oráculo, quem fala é o que revela a nossa precariedade, a nossa finitude, né? Revela que nós somos animais furados, rachados. Né? Então, só para falar um pouquinho mais do Apolíneo Dionisíaco, para fechar, como Nietzsche era um ressentido, né, nesse sentido, né, e ele quis encontrar um culpado para essa subjetividade hipostasiada, ele disse, olha, o culpado é o abandono do Dionisíaco. Tá certo? Quando a filosofia grega adotou Apolo como deus, e Apolo é o deus da clareza, da luminosidade, da razão e tudo mais, e abandonou a embriaguez, espaço para esse sujeito que se sente dono, né? Que se acha capaz de dominar tudo. O ressentimento de Nietzsche foi um tiro certeiro. Né? Muito provavelmente, na encruzilhada que é o mundo grego, por que nós tomamos esse caminho dessa encruzilhada, que chegou a essa subjetividade, que foi uma subjetividade
né, dominante, gritante, uma subjetividade que acabou com o mistério? Talvez porque a gente tenha separado a razão do mito, né? Porque a gente tenha tido a pretensão de emancipar a razão do mito, né? A gente emancipou o ser do bem, o ser do belo, tá certo? A gente esqueceu que o ser é bem, que o ser é belo, né? Que o ser é a indeterminação do bem e a indeterminação do belo. Então, o Nietzsche, ele critica a cultura apolínea, né, Otávio, mas ele critica a cultura apolínea para resgatar a cultura dionisíaca, tá certo? Ele critica a cultura apolínea para dizer que o Apolo sozinho não existe. O Apolo é um lado da moeda, o Dionísio é outro lado, né? Razão e desejo, razão e emoção, né? Medida e desmesura, lucidez e embriaguez, né? Afinal de contas, nós, quando estamos acordados e aqui falando, né, temos... Mas, de repente, a gente dorme e sonha, de sonhar. Os sonhos não chegam sem a nossa permissão. Então, nós somos isso o tempo todo. E o Nietzsche quis, né, resgatar do grego essa dimensão dionisíaca que, para ele, foi pisoteada, foi, né, completamente abafada pela visão apolínea, né? Mas, quando você entende bem o Nietzsche, você vai entender que você só entenderá o mundo grego com Apolo e Dionísio juntos, habitantes do Olimpo, tá? Os dois são deuses habitantes. Você não pode entronizar Apolo e matar Dionísio, nem vice-versa. Cavalcante. Então, nós temos tempo agora para 2 participações por voz, mas eu vou abrir esse momento com um comentário que foi deixado aqui no chat pelo Padre Thieres. Ele diz que me tocou muito a noção de pertencimento que se faz necessário no contemporâneo. Novamente, e mais uma vez, a natureza provoca nossas feridas narcísicas, como destacou certa vez Freud. Esse isolamento nos provoca a recebermos, mais uma vez de herança, o que estamos fazendo com nosso não pertencimento ao cosmo, à natureza, à polis. Por isso, essas palavras, conquista e busca, são tão modernas para mim. Quem gostaria de participar agora? Cavalcante, se não tiver ninguém, eu só gostaria de complementar umas coisas que o Custódio falou, se é possível. A palavra está com você, Orlando. Não, mas o Evandro quer, então eu passo para ele. Evandro... Evandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu sou aqui do Recife. Depois passando para o Orlando. Parabenizo o Custódio, sou fã dos textos dele, muito marcantes. Eu gostaria de provocar o professor Custódio no que diz respeito à filosofia política. Veja só, nós temos na Grécia, no espírito grego, esse foco no amor ao mundo, em detrimento de em detrimento do amor à vida biológica, digamos assim, né? Olha, o amor ao mundo, ele destaca essa inserção no domínio público, né? Esse mundo que nós construímos em nossas relações políticas, culturais, né? Essa rede de inter-relações que eu estou chamando aqui de mundo, né? E o cristianismo, ele promove uma inversão de exaltação do amor à vida em detrimento do amor ao mundo que você tem no espírito grego, né? Os modernos, muito críticos, não criticaram esta inversão que o cristianismo promove.
assume ela, né? Então, quando eu estou falando aqui de amor à vida, eu estou dizendo de um caminho que vai na direção de deserção do espaço público e um foco na vida privada ou na própria sobrevivência, né? Quando você analisa hoje o Homo Bolsonaros, né? O Homo Bolsonaros, você percebe que os que se tornam propensos a ser bolsonaristas são esses que exaltam o amor à própria sobrevivência, em garantir o futuro dos filhos, o foco na vida privada, né? E abandonam completamente essa preocupação com o mundo comum, né? Então, o cristianismo, de alguma forma, né, eu concordo com tudo que você falou, mas ele está na origem um pouco dessa inversão em que promove uma certa, vamos dizer assim, alienação do mundo, para usar o conceito arendtiano, né? Então, de alguma maneira, essa modernidade que assumiu acriticamente essa inversão, ela, de certa forma, é esse lugar de emergência desse pater-famílias totalmente focado na própria sobrevivência, na sobrevivência dos seus, e que vai acabar dizendo que não tem nada a ver com as questões públicas, né? Daí aquela afirmação louca numa noite carioca, em que nós vemos cidadão não, é engenheiro civil, melhor do que você. Então, essa separação entre o homem e o cidadão, talvez esteja na raiz que explica muito do comportamento do que nós estamos chamando aqui hoje de Homo Bolsonaro. Eu queria ver um pouco o seu comentário sobre isso. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, Evandro Costa. Orlando Luiz. Só ainda em relação à questão do do Apolíneo e do Dionisíaco, e chamar a atenção para uma questão. Quando nós identificamos o sítio arqueológico, né, o lugar que seria apropriado para Apolo, nós atribuímos o oráculo de Delfos, e ali as pessoas vão em peregrinação e identificamos muito esse Deus com o Deus da razão. Mas a gente não divulga muito, a gente não conhece muito esse outro lado, mesmo dentro daquele sítio que poderia ser constituído como lugar do racional. Há um momento, o Apolo não fica as 4 estações naquele lugar. Há um momento que aquele sítio ele é de propriedade do deus Dionísio. E aí, no mês de outubro, na antiguidade, claro, no mês de outubro, existe uma troca, né, de lugar. Então, Dioniso sai para dar a vez a Apolo. E tudo isso, claro, que está preparando exatamente para o que vem depois de outubro, né? E aí, quando nós chegamos em março, fevereiro, ali quando começa a primavera, nós temos ali o domínio próprio do Dionísio. Uma outra coisa para chamar a atenção, que Dionísio é um deus estrangeiro, né? Um deus que vem da Trácia para a Grécia. Né? É um Deus também que morre, e é o único Deus que morre para renascer na primavera, né? O que talvez já diga muito desse Deus. E é esse Deus exatamente, e aí vem a crítica do Nietzsche, mas eu não quero entrar nessa crítica do Nietzsche, eu quero só ficar na Grécia Antiga. E nessa questão aí desse Deus que morre, que portanto se aproxima do humano, nós já temos uma tragédia grega do Eurípides, que se chama As Bacantes, que nós temos exatamente o governante da cidade tentando expulsar esse deus Dioniso da sua cidade. E a tragédia vai exatamente estabelecer o que é que acontece quando nos falta uma das nossas facetas. Então, Dionísio é uma dessas facetas do homem, ainda que ele queira negar. Porque onde se dá o culto de Dionísio? É na montanha. Né? Ou seja, é fora, inclusive, dos limites daquilo que nós entendemos como civilizado. Né? Então, nós temos que subir a montanha. As mulheres em estado bacantes, em estado de transe, né? Elas podem, inclusive, devorar, como faz a mãe do governante, que termina devorando o governante porque acha que ele é um leão.
e ela está no estado completamente de transe. Quando ela volta a si, um estado de racionalidade, e aí a gente vê as duas dimensões do dionisíaco e do apolíneo, nós temos aí a tragédia. O que vai nos dizer, inclusive com esse teatro o tempo inteiro, né, que quando uma das partes, né, nos falta, nós podemos cair na tragédia. Um outro aspecto também disso, que é próximo ao deus Dioniso, né, é a deusa Afrodite, que também está sempre naquele lugar que nós queremos negar. O que é que nós queremos negar? Aquilo que é mais selvagem em nós. Porque nós queremos, e somos, claro, civilizados, né? Mas os gregos sabiam que tinha uma dimensão ali. Só que o problema da crítica de Nietzsche também vai, inclusive ele pega ali Sócrates e Eurípides, porque quando esse pensamento começa a chegar na Grécia, né, essa Grécia começa a se tornar um pouco decadente, né? Ou seja, está indo por outros caminhos. E talvez o Nietzsche tente resgatar, mas aí é uma outra história, a mim, né, não vale a pena. Mas eu queria só ressaltar essa questão, essas duas dimensões, assim, e elas estão muito unidas, muito ligadas. Então, é preciso subir a montanha e nos deixar possuir pelo Deus Dionísio, sob pena de nos enlouquecer ou então de sermos estilhaçados, né, tornados em fragmentos com a falta do culto a Deus. E essa outra questão de um Deus que morre. Portanto, a tragédia ela é específica do humano. Não tem outro jeito. Ela é específica do humano. E aí tem a questão do teatro grego, que não é a questão aqui agora. Mas muito obrigado, Cristóvão, se você puder comentar alguma coisa. Obrigado, Orlando Luiz. E já fica o convite para uma participação sobre o teatro grego em uma das próximas sacadas. Custódio, a tua fala, agora a gente se aproxima do fechamento, do encerramento desse nosso encontro agradabilíssimo. Eu vou começar falando com o Orlando e volto para o Evandro, já. Orlando, eu gosto muitíssimo do Banquete de Platão, né? Exatamente porque Platão faz Apolo reinar durante quase todo o texto, mas Apolo, no final do texto, passa a coroa de Eras para Dionísio, né? Ou seja, todo o simpósio, né, todo o que foi montado para se discutir sobre o amor no banquete, tinha as falas daqueles ilustres membros da sociedade ateniense, né, cada um na sua área. Tinha a fala do artista, tinha a fala do médico, tinha a fala do filósofo e tudo mais, né? Ou seja, falas organizadas, falas estruturadas, e a última fala seria a fala do Sócrates, que ficou numa posição na mesa para ser o último a falar, para ele, de fato, fechar o discurso. Então, todos esses discursos são apolíneos, nesse sentido de que são discursos que tentam clarear, que tentam esclarecer o que é o amor, né? Sócrates faz um belíssimo discurso ao final, e é interessante que cada discurso que se segue parece que o seguinte é melhor do que o anterior. Como Sócrates seria o último, ele fechou o discurso trazendo a ideia de uma bruxa, e é interessante isso, né? O discurso do Sócrates, do filósofo, o Apolo aparece mais uma vez sendo ordenado por uma estrangeira, uma bruxa, uma mulher, né, que disse para ele sobre o amor o que ele queria contar. Bom, parecia que tudo tinha acabado. Sócrates, de uma certa forma, introduz Dionísio ao falar da bruxa, da Diotima, tá certo? Mas, surpreendentemente, Dionísio chega em carne e osso no banquete, que era o Alcibíades, bêbado e com uma coroa de Eras na cabeça. E chega chutando a lata, né? Chega brigando com o dono da casa porque não foi convidado para o simpósio, chega dizendo que quer falar mesmo sem ter sido convidado, mas, né, claro, a atitude apolínea dá a vez para ele falar, e ele começa a falar, e aí ele fala do amor dele por Sócrates,
de como ele sempre achou que Sócrates era apaixonado por ele, mas naquele momento ele percebia que era o contrário, era ele que era apaixonado pelo Sócrates. Fala um monte de coisa, aí diz assim, Platão, inclusive, usa um provérbio antigo e diz, olha, na presença de criança e com vinho só se diz a verdade. Como o Alcibiades está no vinho, ele só está dizendo a verdade. E Alcibiades pergunta para o Sócrates, Sócrates, eu disse alguma coisa errada? Aí o Sócrates, não, disse, você só disse a verdade. Ou seja, o bêbado com coroa de Hera, que era a encarnação do Dionísio naquele momento, né, ocupa o lugar, né, de última fala de Sócrates. Com isso eu quero dizer, Platão, o grande Platão, ele tinha muita clareza, tá certo? Desta complementaridade. E se você pega outros lugares, o Filebo, por exemplo, quando ele começa, parte do desejo para atingir o conhecimento, o belo para atingir o bem, muita clareza de que são duas dimensões que não se separam. Isso é o grego, tá certo? Isso é o grego que articula a totalidade. Isso é o grego que cria tensões, né? Tensões educativas, né? Mas não separa, não separa. Ao contrário dos modernos, que separaram. E separaram o ser humano de tudo. E aí eu entro no Evandro. Evandro, você deu a resposta que eu queria, você me deu de bandeja, né? Quando você fala desse caos lá no Rio de Janeiro, onde alguém usa a palavra cidadão para se referir a um cara, e ele diz cidadão não, engenheiro civil, né? Olha a inversão que o moderno fez, né? Cidadão é o que há de mais universal, é o que há de mais público. Para o grego, ser chamado de cidadão era um grande elogio, né? Agora, para o filho, né, da conjuntura política atual, né, ele se sente xingado sendo chamado de cidadão. Ele quer ser visto naquilo que ele pode se impor enquanto indivíduo privado, né? E nesse caso, Evandro, eu diria para você o seguinte, a tragédia da modernidade privatizou tudo, inclusive Deus. Deus está privatizado na modernidade, né? O que você vê nas religiões, nas práticas religiosas, é um Deus totalmente individual, tá certo? Cada um se dá autoridade máxima recorrendo a este Deus que não pode ser contestado porque é o meu Deus individual. Porque se o Deus fosse o Deus público, poderia ser interpelado por outro. Mas quando eu coloco o Deus como o meu Deus individual, ninguém pode interpelá-lo, né? Ele é a última palavra. Então, até Deus foi privatizado, né? Infelizmente, esse é o rebento da modernidade. Então, o cristianismo, ele, de alguma forma, e aí eu gostaria de citar, inclusive, para recomendar, quando o Papa Francisco lança Laudato Si, tá certo? E praticamente pede desculpas, não, explicitamente pede desculpas, né, por todo esse distanciamento da Igreja Católica em relação à natureza, né, e retoma a ideia da casa comum, né, se retratando, tá certo? Ele está assumindo que o cristianismo se deixou privatizar, né? É preciso romper com isso. E eu gostaria de chamar muita atenção, Evandro, para uma coisa que a gente faz muito para esconder o nosso privatismo individual. A gente privatiza a nossa família, tá certo? Ah, não, eu não sou individualista. Eu faço tudo pela minha família. O resto que se exploda. Né? Se a minha família está bem, o resto que se exploda. Então, é um tipo de individualismo, de egoísmo. Nós nos tornamos egoístas quando nós elegemos o nosso núcleo familiar sanguíneo restrito, tá certo? Como o único lugar que a gente deve cuidar, né? Então, assim, não, eu não sou egoísta, eu cuido da minha família. E daí, meu filho? Né? Não ser egoísta é cuidar da casa comum. Não ser egoísta é cuidar do mundo. Né? Não ser egoísta é cuidar... qualquer outra forma diferente disso é sim
privatização e egoísmo. Então, Wanda, muito obrigado pelas suas colocações, que me deu a oportunidade de fazer esse desabafo final, né? E Orlando, você foi um grande presente estar aqui hoje para me ajudar, né, nesse tema que é um tema tão rico. Cavalcante é um tema para muitas sacadas, né? Você pode pegar literatura, teatro, você pode pegar mitologia, né? Você pode pegar dentro da mitologia alguns recortes e sempre fazer belíssimas sacadas, tirar grandes sacadas, né, do mundo grego, que é um mundo gigante, riquíssimo. Por isso, um filósofo mineiro, que foi professor de um monte de professor do Brasil, da USP, de vários outros, que é o Lima Vaz, né? Ele dizia: toda filosofia que se segue depois da Grécia não passa de notas de rodapé da filosofia grega. Ou seja, de alguma forma, os gregos, né, apresentaram, mesmo que muitas coisas sem grandes maturidades, mas já apresentaram toda a substancialidade que a filosofia pode desenvolver depois. Então, é por isso que eu, tá certo? Partilho da ideia, né, de Heidegger e de Gadamer e tudo mais. A filosofia é grega. A filosofia é grega, tá certo? Não é que a filosofia é grega porque nasceu simplesmente no território grego. A filosofia é grega porque ela busca a legalidade da lei que legaliza, tá certo? Ela busca o espírito íntimo das coisas. Isso é grego, né? O grego antigo, obviamente. Tá? Pessoal, muito obrigado. Cavalcante, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui nessa tarde mais uma vez com todos vocês, e eu espero ter podido instigá-los, né, convidá-los a pensar o coletivo, a pensar o público, né, Bom, Custódio, muitíssimo obrigado. Eu acho que, como guardião da filosofia, você nos provocou o espanto. Eu acho que essa foi uma grande contribuição nessa tarde. O espanto, a amorosidade, a lembrança sobre a necessidade de sermos interdependentes e a necessidade de retornarmos às fontes primeiras das quais nós nos distanciamos. Então, a Sacada da Carmens te agradece por mais uma participação. Certamente teremos outros convites para lhe fazer, para participações futuras, e agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui até agora. Uma boa tarde, um bom restante de final de tarde e um ótimo fim de semana para todas e todos vocês. Até mais.